espectadores deve ter uma biblioteca em sua casa. E eu pergunto, dentre os livros que estão lá na estante da sua biblioteca, existe um exemplar do livro dos livros? O livro dos livros, sim, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Jesus mesmo assim disse, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Portanto, que você tenha o exemplar da Bíblia, das Escrituras Sagradas, lá na sua biblioteca, no dia do livro. Esse é o nosso conselho para você, pela passagem do dia do livro. O reverendo de saudosa memória, grande evangelista Billy Graham, afirmava que a Bíblia, embora seja o livro mais antigo, é o mais atual. Embora seja o mais divulgado, é o menos lido. Por isso, Jesus disse, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Portanto, nesse dia do livro, deixamos este conselho para você. Dentro de instantes, estaremos ouvindo a continuidade do estudo sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Também queremos informar a todos que neste próximo sábado está chegando a festa de aniversário da Igreja do Calvário. Estaremos celebrando o 52º aniversário. Conjunto Coral Saracali, simultaneamente, 43º aniversário. No sábado, pregará o pastor Alexandre Ximenes. Ele foi especialmente convidado da cidade do Recife. A Orquestra Louvores Eternais estará brilhantando o louvor. No domingo, pregará o pastor Orlando e será o aniversário do Coral Saracali, 43 anos. Portanto, para aqueles que não sabem, a nossa igreja está situada no início do giradouro da Avenida Brasília, ao lado do Monumento do Centenário. Venha prestigiar esta festa de aniversário. No domingo, o culto tem início às 18 horas. No sábado, às 19h30. Não percam, portanto. Fiquemos, nesse momento, com a Orquestra Louvores Eternais, que estará brilhantando o louvor no próximo sábado. Nos aguarde. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia.
encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz, só Jesus faz. Voltando aqui ao texto que nós lemos, Paulo mostra claramente isso aqui para você. Ele usa o advérbio de tempo. Esse advérbio está conjugado, conforme Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ele está mostrando, irmãos, que eles já estavam tão familiarizados com o tema, com a temática, com o assunto escatológico, que eles só tinham apenas que crer. É por isso que nós colocamos o tema: não perca a esperança da volta de Cristo. Não perca. Porque em todos os 4 evangelhos e em todas as epístolas pastorais, tanto de Paulo, como de Pedro, como de João, em todas elas, você vê em cada uma destas cartas, em cada uma dessas epístolas, o escritor falando ou fazendo menção acerca da volta de Jesus. Todos eles, para que a igreja estivesse atenta, atenada, preparada. Então, os textos que estavam nos evangelhos, nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João, todas elas apontavam para esse grande acontecimento que toda a igreja durante esses 2000 anos aguarda o Senhor Jesus voltar. Só para que vocês tenham uma ideia, Jesus deixou uma profecia em Mateus 24:15, onde ele disse: quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. No capítulo 9, versos 24 a 27, ele diz: aquele que estiver vivendo num período em que perceber a desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, tenha discernimento, porque esse tempo está bem próximo. Eu estava vendo de ontem e hoje, alguns pastores que estão atenados com esse acontecimento, lá que se deflagrou essa guerra recém, desde o dia 7, dia 8 em diante para cá, lá em Israel. Há alguns deles, há quem diga que estamos na contagem regressiva da última semana de Daniel.
a quem já esteja fazendo essa afirmação. Eu não ouso fazer essa afirmação, mas eu vi isso de alguns líderes, e que nesses próximos dias algo de forma mundialmente falando acontecerá. Isso nos lembra o que Jesus falou lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versos 3 a 13. Eu peço que você abra a sua Bíblia, porque eu ainda não entrei no estudo. Isso aqui é só uma preparação para a gente chegar no texto que nós lemos. Mas eu chamo a sua atenção para essa palavra profética de Jesus, Marcos 13, versos 3 a 13. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram, em particular: olha ali o advérbio de tempo, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando porém ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas destas palavras que vocês acabaram de ouvir estão acontecendo hoje no mundo, principalmente nos países onde não há liberdade de expressão religiosa, onde os cristãos são torturados, são perseguidos, são mortos. Isso está se cumprindo hoje, se cumpriu sempre, mas podemos dizer assim, numa proporção muito maior, bem mais elevada. Um outro texto que eu gostaria também de deixar para a sua meditação, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56, são palavras do Senhor Jesus, e Jesus não ia falar isso à toa. Ele disse assim, Lucas 12, 54 a 56, disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Olha a expressão forte que Jesus usou aqui: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Então Jesus estava mostrando, tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de Lucas, que fatos aconteceriam, não seria datadas. Esses fatos não haveriam uma data, haveriam de acontecer. O erro que acontece
de muita gente é marcar a data. Jesus vai voltar tal dia, tal época, tal mês, tal ano. Eu já fui vítima disso. Diante de fatos que eu vi acontecer, eu digo, agora Jesus vem. E eu estava tão convicto diante daqueles acontecimentos que estavam acontecendo, isso em 1993, que eu disse, Jesus vem agora. Mas ele não veio. É que os fatos eram tão reais, tão profundos, que parecia que ia realmente acontecer a iminente volta do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20, Jesus foi mais claro ainda, quando ele disse, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Irmãos, isso está acontecendo nesses dias. Nesses dias. Você está antenado, você está ouvindo a mídia, você está percebendo isso, né? Os países islâmicos todos estão se arregimentando para levantar-se contra Israel. A faixa de Gaza, na parte sudeste, no norte o Líbano, o Hezbollah, o Hamas, os ISIS, né? O Irã, todos esses países estão sendo arregimentados para atacar Israel. Então, nós vemos que o cenário está montado. É por isso que alguns estão afirmando que parece-nos que começando o princípio da guerra de Gog e Magog, quando se levantará muitas nações contra o Estado de Israel. Aí Jesus fala lá em Marcos capítulo 13, versos 28 a 30. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A parábola da figueira. Quando já os seus ramos e folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Evangelho de Marcos 13, 28 a 30. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Isso aconteceu no ano de 1948, 14 de maio de 1948. Israel é essa figueira que surgiu, que nasceu. Os judeus estavam despatriados, havia na diáspora, os judeus foram espalhados em todo o mundo. E aí, no dia 14 de maio de 1948, a ONU reunida, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele deu o voto de Minerva, reconhecendo o Estado de Israel. Ali Israel nasceu, ali naquele dia. É por isso que a profecia de Isaías, no capítulo 66, versos 8 e 9, Isaías faz a seguinte pergunta. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, Isaías 66, 8, 9. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra ou uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Está se referindo à nação de Israel, que no dia 14 de maio de 1948 passou a ser reconhecida como uma nação num dia. Jeremias 23, 8 diz, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, e onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então essas profecias de Isaías, de Jeremias, se cumpriram quando Israel foi reconhecida perante a ONU. Eu quero mostrar para os irmãos que isso aqui faz parte do estudo, porque quando Paulo diz aqui, no capítulo 5 que nós lemos, versículo 1, quanto a estas coisas que eles estavam familiarizados, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Eles estavam familiarizados com tudo isso aqui, não havia dúvidas.
E Paulo não achava que havia de acrescentar mais nada. No Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 17, versos 20 a 37, você vai ver uma profecia que se cumpriu já nos dias em que os apóstolos estavam ainda aqui com Jesus. Ele havia falado no capítulo 17 de Lucas, versículos 20 a 37. Preste atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, nos evangelhos, Jesus deixou muito claro que aqueles que esperassem ou que aguardariam a sua vinda, estariam familiarizados com esses acontecimentos. Não é com data, não é com período de tempo, mas os acontecimentos. Por isso que Paulo diz aqui: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Basta vocês observarem, vejam o que está acontecendo. Por isso que ele disse: hipócrita, vocês podem discernir o tempo quando está para chover, quando está para chegar o verão, e por que não discernais estas coisas quando elas estiverem acontecendo? Portanto, meus irmãos, Jesus estava falando aqui de algo que aconteceria antes dele voltar. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas. A volta de Jesus, a quem creia, a quem defenda, que será uma coisa simultânea, vinda e arrebatamento. Particularmente eu creio diferente. Eu creio que haverá arrebatamento e depois a sua segunda vinda. E tenho base bíblica para mostrar isso, como aqueles que defendem também que arrebatamento e vinda de Jesus será uma mesma coisa simultaneamente. Mas observem aqui, irmãos, Paulo diz: relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva. Na tradução da linguagem de hoje, eu estava observando que essa expressão, ela está traduzida assim: não há necessidade de que eu vos escreva. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu nem preciso realmente dizer nada a esse respeito, queridos irmãos. Vocês estarão vendo, observando. Essa expressão acerca dos tempos e das estações trata-se de um termo escatológico que acontecerá no futuro. Eu queria usar aqui o adjetivo vindouro, uma coisa bem para o futuro. Paulo estava declarando isso para aqueles que estavam pensando que já era para aqueles dias.
Paulo estava, portanto, dizendo: isso não é para agora, tanto para aqueles que criam naqueles dias, tanto quanto para nós que cremos nesses últimos tempos. Harpazo, uma palavra grega que significa rapto, sequestro. Eu inclusive pedi ao nosso sonoplasta que ele colocasse na tela para a gente ver uma simulação do arrebatamento. Harpazo, eu vou pedir que seja colocado, não sei se é possível colocar agora, mas para que a gente entenda como será esse acontecimento, em que circunstâncias acontecerá de Jesus voltar. Por isso que você não pode e nem deve perder a esperança da volta de Cristo. Não perca esta esperança. Ele vai voltar, Ele vem nos buscar. E Paulo estava tratando disso exatamente aqui, nesse capítulo, quando ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão, quando vem, não avisa. Hoje ladrão não assalta de noite só, de dia também. De dia ele está assaltando aí, talvez mais do que de noite, mas Jesus usou uma linguagem figurativa para mostrar que ele não avisa. A lição é essa: ele não avisa a hora que vai assaltar um banco, que vai assaltar a sua casa, ou que vai roubar o seu carro, o seu automóvel. Ele pega todos de surpresa. Assim será o arrebatamento da igreja. Vamos ver. Essa simulação foi apresentada e editada pelo Ministério da Chamada da Meia-Noite num congresso em São Paulo. Eu estava presente e vai ser desse jeito. O Harpazo vai ser desse jeito, do jeitinho que sair. Muitos, quando Jesus vier, que não haviam perdido a esperança da volta de Cristo, não tinham nascido de novo, não tinham sido lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, irão ficar para a surpresa de muitos. Portanto, meus irmãos, observe que o harpazo que Jesus falou, que o apóstolo Paulo descreve aqui nesse capítulo 5, no capítulo 4, que já foi estudado pelo pastor Antônio Júnior, e no capítulo 5 ele dá continuidade, chegando a fazer um arremate, fazendo uma conclusão. Por isso que ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Outra coisa importante é que o harpazo, como vocês viram, será como um relâmpago que sai do oriente para o ocidente, conforme lemos Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 27, desculpem. 24, Mateus, verso 27. Assim como o relâmpago fuzila do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não abrir e fechar de olhos. E observe que essa vinda, o harpazo, vai ser de forma invisível, porque assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não abrir e fechar de olhos. Lá no livro no Evangelho segundo escreveu São Mateus, que eu citei agora há pouco, você vê que essa vinda de Jesus, ela será apenas para aqueles que estão aguardando
a sua eminente volta para nos buscar. Vamos ficar devendo a conclusão desse estudo no próximo programa. Mas antes, devo lembrar a todos, no próximo sábado, não esqueça, você está cordialmente convidado com a sua distinta família, você que reside em Campina Grande, no bairro do Catolé, no Centenário, venha prestigiar o aniversário, 52º aniversário de organização e emancipação da Igreja do Calvário. No sábado pregará o pastor Alexandre Ximenes, contaremos com a participação da Orquestra Louvores Eternais e no domingo, aniversário do Coral Saracali, 43º aniversário, pregará na ocasião o pastor Orlando. Portanto, você está cordialmente convidado. Lembrando que o culto do sábado tem início às 19h30, no domingo, às 18 horas. Tenham todos um bom dia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.